Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, não é? Sempre com muito mais informação e mais debate para você. Este horário da 1h30 da tarde, não é? Você conferindo a discussão em cima dos assuntos importantes e os mais importantes para a cidade, para a região metropolitana e os temas, não é? Que estão sempre na pauta do país, os assuntos de interesse nacional. São diversos, né? São muitos, né? Muita gente ainda morrendo de rir daquela cena patética, né, da despedida do ministro da Educação, que não vai deixar saudade para ninguém, talvez o pior ministro da Educação da história do mundo, né, esse cidadão Weintraub lá, pedindo um abracinho para o presidente da República, totalmente constrangido, né, uma cena patética que o Brasil podia ter deixado de assistir, né? Ainda em discussão pelo país inteiro a prisão do Queiroz, vamos ver o que vai acontecer, o que vai dar, a esposa dele, mulher dele, companheira dele, não sei exatamente o que também está sendo procurado, né? E a gente seguindo aqui com o nosso combate ao coronavírus, à Covid-19, que vem trazendo tantos problemas, tantos dramas, né? Pessoas que estão perdendo aí postos de trabalho, estão perdendo emprego, andam recorrendo à Justiça do Trabalho, porque não estão sendo indenizadas da maneira que deveriam ser. E é claro que a questão da saúde, né, a mais importante de todas, pessoas que vão adquirindo aí o vírus, vão se contaminando e às vezes não sabem que estão contaminadas, acabam contaminando outras pessoas e o vírus vai crescendo, vai aumentando, né? Os números vão subindo. Aqui pela Baixada Santista, 17.240 casos confirmados e, lamentavelmente, 761 óbitos, 761 óbitos. Mais uma vez, a gente deixa aqui o nosso pesar, aí, né, os nossos sentimentos aqui do ponto de vista aos familiares, aos amigos, enfim, das pessoas que partiram vítimas da Covid-19, né? No estado de São Paulo, a situação também continua muito grave, 192.628 casos, 11.846 óbitos, né? Lembrando que são números até a noite de ontem, né? 7h30 da noite. E a nível nacional, 978.142 casos confirmados, 47.748 óbitos. Lembrando que, em relação ao estado de São Paulo, você tem aí ainda um índice de subnotificação alto, né? Então os números podem ser até maiores, bem maiores do que a gente vem acompanhando. E a nível nacional, a subnotificação, então, é gigantesca, né? Minas Gerais, o Norte e Nordeste inteiro, especialmente, né? E, enfim, Rio de Janeiro. A situação da subnotificação é muito grande e a comunidade científica trabalha aí com números muito, mas muito maiores desses que a gente está acompanhando aí, né? Enfim, vamos seguindo e as pessoas, infelizmente, sofrendo aí com esse drama. O governador João Dória anunciou agora há pouco, o estado de São Paulo praticamente todo permanece em laranja, né? E algumas regiões aí do estado, alguns municípios em vermelho. Não houve nenhuma alteração, a gente esperava que a Baixada Santista passasse para a fase amarela, mas isso acabou não acontecendo. Lembrando que temos uma reprise de segunda a sexta-feira, sempre às 20 horas, né? De segunda a quinta, e às sextas-feiras, aqui na Santa Cecília TV, a reprise do ponto de vista é à meia-noite. Doutora Thelma Rodrigues está de volta aqui conosco, né, para participar, colaborar com a gente, trazer informações importantes aqui, o debate, especialmente na área trabalhista. Prazer revê-la. Tudo bem, Thelma? Prazer é todo meu, estar participando mais uma vez aqui do programa, já me sinto em casa. E antes de mais nada, parabenizar os nossos colaboradores, nossos não, né, do Boturão aqui, aniversário do Léo. Né? Léo e Paulo. Do Léo e do Paulo, parabéns para os meninos. E, infelizmente, né, Boturão, notícias que fazem tornar mais difícil, né, a nossa realidade. Como você falou do ministro da Educação, foi lamentável aí a participação dele nesse governo. Inclusive, você não consegue entender tamanha agressividade, né? E, infelizmente, aliás, felizmente, ele saiu já do governo. Agora, infelizmente, antes dele sair, houve aprovações, inclusive, de cotas para pós-graduação de indígenas, de negros,
que foram tiradas essas cotas também, prejudicando aí, essa categoria que precisava aí desse apoio. E é isso, né, Boturão? São notícias realmente que no nosso dia a dia fica mais difícil. Mas ele mexeu nessa questão de vestibular, não? Não, na questão das cotas, né? Da pós-graduação. Da pós-graduação, tá. Eu estava vendo uma matéria que antes de sair ele conseguiu aí tirar essas cotas. E é lamentável, né? Porque o que tem se brigado aí por essas cotas, tanto dos negros, dos mais vulneráveis, e é uma perda. E também, lembrando, né, Boturão, que dia 12 de junho foi o dia, inclusive está no site do TRT, a gente está sempre aqui acompanhando as notícias, né? Do combate, o Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil. São tantas bandeiras que a gente tem que lembrar aqui, mas também não podemos esquecer dessa, que é muito importante, né? Combate infantil, trabalho. Inclusive, eu comentei com você antes de entrar aqui, eu parei agora no semáforo e 2 garotinhos, né? Um tem 15, outro tem 12, eu estava conversando com eles, fazendo aqueles malabarismos, pedindo dinheiro. E eu comentei, mas vocês têm que estar na escola. Eles, agora não tem escola, já tem uma desculpa, né? Mas eu falei, não, tem sim. Vocês têm um trabalho online, lugar de criança, infelizmente, né? Não é na rua, vendendo, né? E nós escutamos muitas histórias de mães até, não, mas meu filho precisa ajudar em casa. Mas mãe, o seu filho precisa estar na escola também. Na rua ali, ele está aprendendo muita coisa errada. Então, lembrar, tem números apresentados até pelo site mesmo do Tribunal do Trabalho infantil que não está tendo um sucesso, porque diante até da falta aí de trabalho, dessa pandemia, imagina, as crianças estavam na rua, sem máscara, sem nada, pedindo lá dinheiro, fazendo os malabarismos e pedindo dinheiro. Então, até os poderes aí, né, fiscalizadores, ficar atentos para essas crianças, porque você não vê isso em lugar nenhum do mundo, né? Criança trabalhando, seja lá no que for, vendendo bala, vendendo doce em semáforo, ou seja, trabalhos até piores que nós sabemos, em fazendas muitas vezes. Então, acho que é bom lembrar disso, criança tem que estar na escola, porque a educação é a base de tudo. Então, se nós queremos um país melhor, nós temos que ajudar essas crianças, né? Sem dúvida. Vamos aguardar, né, para ver quem será nomeado ministro da Educação. Você continua assim, né? Pô, não tem ministro da Saúde, não é? Pô, pode muito bem não ter ministro da Educação, né? Depois pode não ter ministro da Casa Civil. Depois pode não ter ministro de área nenhuma. Por quê? Afinal de contas, qual é o problema? Estamos numa pandemia, né? E o presidente trocou 2 ministros da saúde e mantém um interino, que é um militar, talvez possa ser até um gestor interessante, um bom gestor, não sabe nada de SUS, né? Não sabe absolutamente nada sobre saúde pública, e os casos vão aí se multiplicando assustadoramente no Brasil, que é aí a pária do mundo, né? Lamentavelmente. Dr. José Stalin também está conosco em mais esta edição, né? Também advogado, professor na área trabalhista e vai nos ajudar aqui com uma série de assuntos, uma série de questões interessantes. Prazer revê-lo. Tudo bem, Stalin? Boa tarde, Edgar. Boa tarde, telespectadores. É uma satisfação estar aqui novamente nesse programa, trocando ideias e alertando a população sobre os acontecimentos que surgiram e que estão polarizando a atenção de todos no tocante a essa inusitada pandemia, né, que está mudando não somente o Brasil, mas o mundo particularmente. Nós estamos atravessando um período muito difícil, mas que começou antes da pandemia. Na verdade, a questão de 2 anos atrás, um governo que nós tivemos Michel Temer, resolveu lançar o Brasil num novo sistema trabalhista e social, porque os dois andam juntos,
simplesmente destruindo 150 anos de muita luta, muito estudo, muito trabalho para se equilibrar a relação entre trabalhador e o patronato. Nós estamos a meio caminho do modernismo e isso começou então nesse governo. Desprezou-se tudo o que aconteceu nos últimos 150 anos, que se iniciou lá na Inglaterra, para criar um sistema de total liberalismo que nem os países mais avançados praticam, a ponto de nós ficarmos, vamos dizer assim, praticamente desamparados, né, do governo, que é efetivamente o responsável por manter toda essa estrutura. E foi exatamente ele que provocou essa mudança. E isso acontece no momento em que nós estamos a meio caminho do modernismo. As novas tecnologias, nós tivemos a primeira leva a partir de 1965 e agora, mais recentemente, a nova tecnologia baseada no computador, nos sistemas eletrônicos, que projetaram umas relações bastante interessantes, eficazes, porém que desprezam o lado social. Nós estamos com enorme dificuldade, antes até da pandemia, na fazer essa adaptação do futuro. Aliás, eu faço até uma observação que eu reputo interessante, que os países lá do hemisfério norte, considerados mais avançados, em termos de eleição, fazem eleições manuais. Verdade. E nós aqui temos eleições eletrônicas. E nós sabemos que eleição eletrônica, tudo em eletrônica é passível de alteração, de hackers, etc. No entanto, com a pandemia, está se projetando aqui um mundo virtual. A doutora Thelma acabou de falar que o garoto tem à disposição as aulas virtuais, etc. e tal. Eu pergunto, será que ele tem condições de ter um computador, de ter um celular? Então é muito fácil o governo chegar e falar assim, não, agora nós vamos abrir tudo, vai ser virtual. Mas espera aí, a população está preparada para isso? Não Poucos, está. Né? Alguns casos não tem condições, porque o equipamento é caro, o sistema é caro, é preciso treinamento, o treinamento tem um custo também. Então nós não podemos enfiar a goela abaixo do povo esse sistema moderno. Nós temos que ter uma preparação, um estudo, uma evolução nesse sentido para os termos ideais que se projeta. Então eu olho com muita preocupação. Hoje, com essa pandemia que afetou o mundo inteiro, para nós vai representar um grande estrago, porque nós não estamos preparados tecnologicamente para adotar esses sistemas como se tem adotado em países mais avançados. Então a minha preocupação é essa. E além de tudo tem aquela questão, né? A pessoa que está na faculdade, né, então, a pessoa já andou bastante, né? Já tem 19, 20, 22, essa coisa toda. Mas a molecadinha, 4 anos de idade, 5, 7, 12, 15, tem que ter um convívio social também, né? Com os amiguinhos, aquela coisa toda, né? Não dá para ser atividade remota, né? Eu tenho 2 sobrinhos pequenininhos, né? E 4, 5 anos de idade, uma sobrinha de 6 ou 7, agora não me lembro bem, né? E a gente percebe claramente, estão 3 meses fora de escola e tal, né? A molecada fica, né? Eles estão tendo atividades remotas e tal, mas não é a mesma coisa, né? A nível universitário, tudo bem, né? Acho que não tem muito que a gente... Né? Mas eu tenho lido que muitas crianças têm tido dificuldades, principalmente estaduais, porque realmente elas não têm as mesmas condições que muitos alunos de escolas particulares, que já têm o seu computador, o seu tablet, né, os seus meios eletrônicos disponíveis. Nós não podemos querer comparar escolas, às vezes nas partes mais humildes, né, da nossa cidade, que realmente eles não têm. Né? Esses 2 que eu peguei agora
que eles podem até estar assistindo, os dois, um tem 15 e o outro tem 12, eles me falaram que moram em São Vicente, que eles, agora a gente não está indo, eles só falando, eu estou indo para a escola. Aí eu falei, é online, então as suas aulas, como é que tá? Mas ele não deu aquele esclarecimento, então eu acho que provavelmente ele não está fazendo nada. Né, desse período. Isso é preocupante, realmente é difícil. E o doutor Stalin lembrou bem, toda essa tecnologia foi imposta, né, de uma hora para outra. Para a nossa categoria também, para os advogados, principalmente, né, em todas as áreas, né, você também tem que ter todo esse sistema que não é barato, né, para você poder trabalhar. Hoje tudo em dia é processo eletrônico. Isso vai em todas as esferas, né? E hoje nós vemos isso também bem forte na educação. E é preocupante, sim, porque as pessoas têm que ter condições e nós sabemos que muitos não têm. Então, muita gente vai ficar, muitas crianças vão sofrer aí com essa tecnologia que eles não vão poder acompanhar. Eu acho que isso é uma realidade. Eu penso até que nós pulamos um estágio, né? Porque, na verdade, mais popular que o celular, que o computador, é a televisão. A televisão realmente atinge todos os lares brasileiros. Eu penso, houve lá atrás alguns telecursos. Eu acho que isso daí deveria ser estimulado, principalmente para o primeiro e até certo ponto o segundo grau. Por quê? Porque as aulas são pautadas, são muito bem preparadas, entendeu? E são mais acessíveis do que a utilização de sistemas através de computador. É mais fácil, claro. Ou celular. Ou tablet, enfim, né? É mais então fácil, nós pulamos, eu acho que nós pulamos uma fase aí. E isso daí gerou um descompasso, porque o custo de uma televisão é barato, mas o custo do celular, o aprendizado ou o computador é mais complicado. Nem todo mundo no Brasil tem acesso a essa tecnologia. Olha, eu queria registrar aqui apesar de não ter sido frequentador, né? O Dr. Stalin talvez tenha sido, não sei, né? Mas o Clube 15, tradicional Clube 15 aqui de Santos, vai a leilão hoje, né? Nós estamos ao vivo aqui, ainda não são 2 horas da tarde. Você que está acompanhando a gente na reprise, esse leilão já foi, tá certo? Se é que o Clube 15 foi arrematado ou não. Eu duvido que ele seja arrematado hoje, porque está num valor de 22 milhões de reais. São os 4 andares do edifício, né, do Complexo 15 ali, entre o canal, na esquina do Canal 3 com a Avenida da Praia ali, que me foge o nome agora, né? E é pena porque é uma tradição, né? 150, eu falei 101 anos, 151 anos do Clube 15, aqui em Santos, né? O mais antigo de Santos, talvez do Brasil, um dos mais do Brasil até, né? 151 anos, não é brincadeira, né? E teve várias sedes, assim, as mais famosas, as 2 ali na praia, onde é a Caixa Econômica, né? E hoje onde subiu o prédio ali, onde você tem o Ibis e o outro... Mercury. O Mercury, né? Mercury, o Ibis, enfim. E é lamentável, né? Mas é o retrato de uma realidade, né? Infelizmente tem 80, 90 sócios, né? Que, com 80, 90 sócios, você mantém 4 andares, um clube, e acabou ficando com uma dívida monstruosa, né? É uma pena, né? Porque 151 anos de história, o clube, não sei o que vai acontecer com ele, né? Por 22 milhões eu não acredito, né, que ele seja arrematado por esse valor. No próximo leilão, se o de hoje acabar dando zerado, negativo, enfim, né? Vai para metade, né? Você começa com 11 milhões e depois acaba valendo a oferta que aparecer, né? É uma pena, mas é o retrato, enfim, né? Desse novo mundo. Esse filme aconteceu antes com o Caiçara, né? Caiçara. O Caiçara também passou por isso. Regatas, Vasco, viveram problemas semelhantes. Não fosse a mão forte do empresário Armênio Mendes, saudoso Armênio Mendes, eu não sei o que seria hoje do Regatas e do Vasco, né? Hoje são 2 clubes muito bonitos, muito bem montados, com restaurante belíssimo na frente, voltado para o mar, né, Thelma? O Brasil Futebol Clube, né?
também. Lá o William Porchat também está, também claudicando. O William Porchat também está claudicando, uma situação muito complexa, muito difícil, né? São patrimônios antigos, né? Áreas grandes, enfim. E hoje o pessoal está muito mais preocupado com outras coisas. Outras necessidades. Provavelmente outras necessidades. E você está cheio de academias, né, na cidade, cheio de atrativos. Hoje, infelizmente, não, né? Os shoppings estão fechados, enfim, né? Talvez reabram na próxima semana, não sei qual é a posição que vai ser tomada aí. Uma substituição dos shoppings pelos supermercados ou hipermercados. Também, também. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, já a gente retoma a sequência para falar de ações trabalhistas, né, que segundo informações aí estão crescendo assustadoramente nesta fase de pandemia. Temos uma aprovação por parte do Senado da República também, que mexe com a questão trabalhista. A gente volta já. Muito bem, vamos dando sequência aqui ao nosso ponto de vista, não é? Com os dois especialistas na área do trabalho, doutora Thelma Rodrigues, doutor José Stalin, e a informação, né, Thelma, de que as ações estão explodindo aí na Justiça do Trabalho durante esta época de pandemia, muita gente, infelizmente, sendo demitida, muita gente perdendo aí postos de trabalho e muita gente aí, a grande maioria, não recebendo o que deveria, isso mesmo, né? Infelizmente, o que está acontecendo com o problema da Covid, muitos contratos que, em tese, seriam suspensos, como nós temos visto alguns casos, as empresas não estão suportando pagar os salários, até porque estavam fechadas, enfim. E nesse meio, sobrou para o trabalhador que está perdendo os seus empregos. Como sempre, né? Logo quando editaram, só relembrando um pouquinho aqui, né? Quando entrou a nova lei regendo aí as regras trabalhistas, né? Lá em 2017, com o Temer, houve uma queda, assim, brutal. Cerca de 30%, todo mundo receoso de reclamação trabalhista, tendo em vista até que teria sucumbência, enfim. Então, houve uma redução grande, 30%. Agora, com a pandemia, nesse ano, 2020, nós já podemos observar aqui, por algumas pesquisas que a gente tem visto, que já tem um aumento de mais ou menos uns 30%. Até porque cresceu muito também por causa da Covid. Muitas empresas estão dispensando, também porque não tem como arcar, porque estavam fechadas e estão tendo dificuldades, mas muitas empresas também não estão respeitando as restrições que têm que ser adotadas para que o trabalhador possa exercer lá as suas atividades. Então, também tem muita reclamação trabalhista nesse sentido, eu tenho observado aqui. E o que é pior é a dispensa do trabalhador sem receber absolutamente nada, nem a rescisão e nem o auxílio, que seria o que, segundo a medida provisória. E tem crescido esse número também. E aqui da nossa região, o que está acontecendo muito, tenho também já que comentar, que seria as ações no Porto, pedindo que muitos trabalhadores foram afastados por causa da idade de 60 anos, segundo a medida provisória 945. Quem tem 60 anos está afastado automaticamente. Quem tem também restrições médicas elencadas, cardiopata, enfim, diabetes, aquelas doenças que realmente prejudicariam o trabalhador. Então, tem muitos que estão sofrendo com essa situação. Por quê? Eles tinham, muitos estão aposentados também, mas conseguiam fazer um extra que todos precisam, ainda trabalhando no Porto, e agora eles não podem mais. Então, inúmeras categorias estão tendo problema. Por quê? Porque com esse afastamento automático, 60 anos, você não pode mais. Se você tiver a tua aposentadoria garantida, ótimo, senão você vai receber uma média. Esse a gente está falando dos avulsos especificamente, que pode ser uma média baixa, porque essa média pode dar R$200, 300 ao mês.
Sendo que se ele trabalhasse hoje, ele poderia pegar trabalhos melhores e ter um salário bem melhor. A tendência, Boturão, é crescer o número dessas reclamações trabalhistas, infelizmente, até é isso, porque sem trabalho, numa situação realmente que a empresa alega que não pode pagar porque não tem condições, ficou uma situação muito difícil. Então não essa tem situação outra que você saída. coloca é bastante complicada e curiosa, né? O cara quebrou, né? Estava aí levando num ritmo já com uma certa dificuldade e tal, quebrou, vamos considerar que a pessoa, o comerciante ou o empresário pequeno, um cara bastante honesto, sério, tinha lá 4, 5, sei lá, 6 funcionários, enfim, lutava com o que tinha. Quebrou, não tem mais condição, não tem dinheiro, tem a casa dele e mais nada, vamos considerar assim, né? E aí, como é que fica o trabalhador? Então, aí Ele vai para a justiça, ele vai para a Justiça do Trabalho, ele vai mover uma reclamação trabalhista. Se digamos, se o comércio dele não tiver dinheiro, ou não tiver patrimônio, ou não tiver o que vai garantir esse crédito trabalhista, essa dívida vai para o sócio, para o particular. Vai para o particular? Vai para o particular, que são os sócios, ou um sócio ou outro sócio. Por quê? Porque o crédito trabalhista ele tem natureza alimentar, certo? Então, ele precisa do crédito. Ele não está indo lá... É uma explicação interessante, né? Porque... Ele não está indo lá reclamar... Não, ele está indo reclamar a rescisão dele ou o que ele tem de direito. O patrão, nós até entendemos perfeitamente hoje, muitas vezes, comércios pequenos, ele não está tudo fechado, ele não teve como vender, ele não teve como conseguir dinheiro nessa situação para poder arcar com nenhum compromisso. Infelizmente, infelizmente, esse débito, essa dívida que vai posteriormente, sei lá, julgada na Justiça do Trabalho e o trabalhador ganhar, ele vai, se os sócios ou um dos sócios ou o proprietário tiver um bem ainda, ele vai conseguir receber. Se não tiver, a casa dele, ele não vai conseguir receber. Quando é imóvel próprio, tem muita discussão ainda, porque se você tem só um imóvel e é seu, você vai discutir, mas a jurisprudência hoje predominante é que não haja penhora quando o imóvel, ele tem só um imóvel e é dele, tá? Então, ele ainda tem esse benefício. Agora, se ele tiver dinheiro em conta, se for aposentadoria, por exemplo, ele pode ir lá ir com o seu advogado e argumentar, esse dinheiro pode ser que o juiz também vai considerar que é dele, alimentar, e também tira essa penhora da aposentadoria dele, do único imóvel que ele tem, para que ele também não fique numa situação difícil, né? Mas o trabalhador, por outro lado, vai ficar sem receber nada. Nada. É essa a questão, né, doutor Stalin? E muitos casos assim a gente deve estar vendo, né? Professor, estamos vivendo, defendendo né? A gente está aqui para defender o trabalhador, mas numa situação dessa, realmente é muito difícil, muito delicado. Eu observo que, na verdade, está havendo uma socialização do problema. Por quê? Porque abrange não só o empregador, quanto o empregado. Nós precisamos entender que quando a empresa é formada, ela adquire uma personalidade própria. É claro que ela tem uma finalidade social, não resta a menor dúvida. Mas ela também representa, para aquele que cria essa empresa, o risco pelo negócio. É aí que vem a questão da descaracterização da personalidade jurídica, antes previsto na jurisprudência, agora já previsto em lei, e que possibilita, no caso de insolvência ou não tendo capacidade financeira para liquidar os seus débitos, então avança-se nos bens do sócio. Por isso que eu falo, socialização do problema. Acontece o seguinte, mas será que esse sócio ou esses sócios têm capacidade também? Porque nós vivemos já há muito tempo um descompasso do valor de cada um e o valor das coisas.
Eu brincava tempos atrás que nos Estados Unidos, que é considerado o nosso paradigma de uns tempos para cá, o trabalhador americano ganha 12 mil reais, moeda nossa, 12 mil reais. O trabalhador brasileiro, R$1.000. Então, eu acho que deviam fazer a reforma trabalhista lá, não aqui, né? A verdade é essa. É muito estranho isso daí. Então, nós vamos agora socializar também a miséria. Essa que é a verdade. Por quê? Porque quando se cria uma reforma como se fez, porque apregoavam que o trabalhador era o leão da história, ele que movia as ações. Veja bem, precisamos atentar para uma coisa. Não foi o trabalhador que fez a lei. As leis foram feitas pelo governo, pelo Estado. Muito bem. As regras estão ali. Tanto o empresário quanto o empregado têm que cumprir aquelas regras. Eu não posso, no curso do caminho, querer mudar o jogo violando as regras. Daí é que surge um número grande de ações na justiça. Porque ninguém vai reclamar direito à toa. Ele vai reclamar direito que ele tem previsto em lei. Essa que é a verdade. Tem alguns exageros aí de fato, de prova, etc. Isso é uma outra situação. Mas, na verdade, o que precisamos entender é que, estando a regra prevista, as duas partes precisam cumprir. Muito bem. O descompasso que existe é que, não cumprindo a regra, surge a ação trabalhista. Então, o trabalhador não é culpado. Na maioria das vezes, e eu assinalo, principalmente, que o volume de ações, principalmente com relação às grandes empresas, é defeito de gestão. Por quê? A grande empresa, os grandes empresários, os acionistas dessas empresas, elas confiam num gestor que eles contratam. Esse gestor não administra como devia a empresa, gera o quê? Alguns escaninhos de problema que fazem gerar as ações trabalhistas. Então, nós vivemos, assim, um drama muito sério. Nós temos aqui localizado, principalmente aqui no comércio, os comerciantes tradicionais da nossa região estão amargurando um prejuízo muito grande. No entanto, grandes empresas, oriundas de outros lugares, que atuam aqui com 60, num contexto aí de quase 200 filiais, que vêm aqui concorrer com o comerciante local e causar dano a ele. Por quê? São esses pequenos que têm o maior volume de trabalhadores, não são essas grandes empresas. E, no entanto, são elas que vêm ditar as regras, entendeu? Do comércio, principalmente, entendeu? E criando problemas. Nós, por exemplo, estamos no comércio varejista com uma pendência aí, nós estamos discutindo na justiça a possibilidade de fazer um acertamento de regras, que esses comerciantes sentem necessidade, mas os grandes não querem, eles obstaculizam. Então, nós estamos vivendo um drama. Eu penso que os pequenos empresários têm que tomar um posicionamento em relação a essas grandes empresas. Se unir, né? Porque senão a nossa região vai ser uma região extremamente empobrecida, com fome, entendeu? Com grandes problemas. Isso é uma coisa séria que tem que ser enfrentada, sem dúvida nenhuma. Então, eu peço e conclamo que os pequenos empresários precisam se unir e precisam se posicionar em relação a isso que vem acontecendo aqui na nossa região. Eu falo Baixada Santista, não estou falando só em Santos. Eu fico preocupado com essas pequenas empresas de rua, essas empresas que atuam no shopping centro, que estão fechados. Olha que situação. E eles detêm o maior número de empregados. Sem dúvida. E, no entanto, as grandes empresas, representadas pelos grandes supermercados, estão aí bombando, faturando horrores, não estão com problema nenhum de pandemia. Essa que é a verdade. Então, eu conclamo, eu acho que o comércio na nossa região precisa reagir. Sem dúvida. O Jorge Firmino... Para salvar a si próprio, como também os empregados. O Jorge Firmino entra aqui em contato, doutora Thelma. Boa tarde, um abraço, Jorge. Obrigado. Diz que muitas empresas já estavam quebradas antes da pandemia. É verdade, né? A coisa já estava ruim antes do coronavírus aparecer, a gente sabe disso.
Agora colocam a culpa na pandemia, a pandemia vai jogar muitos trabalhadores, já está jogando na linha da miséria, e o pior com mudança na Previdência, né? E muitos vão morrer sem se aposentar, infelizmente. Ele fala do problema da Baixada Santista, problema da Uzi Minas, Petrobras, né? Levando seus trabalhadores para o Rio de Janeiro, isso é uma vergonha, né? Precisamos reagir de alguma forma, não sei de que forma, né? Mas o presidente da República é do Rio, né? É mais fácil, né, chegar ao presidente e pedir para que os trabalhadores voltem para lá, para a Petrobras voltar toda para lá, enfim, não é claro, né? É uma situação que a gente percebe claramente, né? Só o santista não foi bairrista na eleição para o governo do Estado em 2018, mas deixa para lá. A modernização dos portos, fala ele, e as ações trabalhistas já aumentaram, vai se cobrar o quê de empresas quebradas, né? Aí ele fala de isenções e parcelamentos para a Havan, por exemplo, e para as micro, pequenas empresas, enfim, nada. Nada, É como o doutor Starling falou, são tantas medidas provisórias que chegaram, 936, 945, mas todas elas prejudicando os trabalhadores e, infelizmente, esses trabalhadores não têm saída. Os microempresários, os médios, não conseguem usar dos benefícios da medida provisória, né, para poder, mesmo com antecipação de férias, banco de horas, outras coisas que chegaram na medida provisória, que também não ajudou essa categoria, esse intermediário, esse pequeno empresário que hoje está fechando as portas. Agora, da questão que eu só vejo o que o Boturão sempre diz aqui, acho que todo dia, o Estado tem que mandar esse dinheiro, o Estado ele precisa, ele necessita, agora é o momento, é o momento crucial, tem que colocar dinheiro, agora, olha o absurdo, 2 parcelas, auxílio emergencial, 2 parcelas de R$300, está sendo discutido, né? Absurdo, a gente tinha que estar discutindo salário mínimo, no mínimo aí, para essa parcela aí da população. Mas claro. Salário mínimo para receber para todos. E outra coisa, os bancários estão sofrendo muito. Os banqueiros estão rindo à toa, não é? Porque eles estão conseguindo pegar todos esses empréstimos aí que está chegando do BNDES e estão escolhendo quais as empresas que eles vão poder dar um empréstimo, que eles vão poder fazer um empréstimo. Então, infelizmente, é o Estado agora que tem que intervir para ajudar a população. O auxílio emergencial é medíocre. E R$600 já era pouco, né, então? E só para finalizar, agora o Boturão comentou, a gente ia falar sobre a MP, a 936, que votaram, passou na Câmara, passou no Senado e está para o presidente sancionar. Deixa eu só passar aqui um questionamento aqui do Uriel. Ele fala assim, Uriel Vilas Boas, por que não incentivar a negociação direta entre patrão e empregado com a participação do sindicato e a sua assessoria jurídica, né? Mas é simples. É simples. Na verdade, o senhor Michel Temer, ele fez criou assim uma imagem que o sindicato faz parte de tudo, mas na verdade ele retirou a participação do sindicato de tudo, que é efetivamente o único interlocutor social e econômico. Então, tinha que privilegiar a participação dos sindicatos nessa relação patrão e empregado, porque você não pode querer que o lobo converse com o cordeirinho, né? Não tem condição. Você tem que ter um elemento moderador, que gere um equilíbrio entre essas duas partes. É o que nós não temos. Afastaram, na verdade, o sindicato. Criaram até, e agora reforçado, com essas medidas provisórias, o contrato individual. Quer dizer, o contrato individual vale tudo. Quer dizer, nós caímos exatamente naquela rede plantada lá para o seu Michel Temer lá atrás. Quer dizer, vamos tirar o sindicato e agora a negociação é direto. Acabou. É o leão
tratando com o cordeiro, ou o lobo com o cordeiro, e assim por diante, porque é impossível estabelecer um equilíbrio. A verdade é essa, é impossível. Então, o que o Uriel fala é exatamente isso. Afastaram o sindicato de tudo, como é que vai ficar essa relação? Você quer livre mercado, livre concorrência, liberdade total? Isso era possível talvez há 2000 anos atrás, hoje não. A lei sempre foi o mais forte domina o mais fraco. E a função é a lei equilibrar. Ela existe para exatamente equilibrar as partes e não fazer como estão fazendo. Mas o problema é que ele está legislando, o Bolsonaro, com a medida provisória. E com a medida provisória, o que ele está fazendo? Ele está ferindo todos os artigos aí da Constituição Federal, redução de salário, está fazendo o que ele quer, né? E nós podemos até observar na medida provisória do Porto, principalmente, eles legislaram inúmeras coisas que não se poderia fazer. Então, eles estão usando da medida provisória para fazer uma nova lei, fazer uma nova CLT ali, dentro das medidas provisórias, né? Vamos aproveitar para discutir isso daqui a pouco. Então, na volta, a gente fala sobre essa medida provisória e essa outra a questão que foi aprovada no Senado, né? Para ver se isso vai beneficiar o trabalhador, né? Já pensou, hein? Caramba, voltamos já já. Olha aqui, a gente falava antes do intervalo, o Senado da República aprovou na terça-feira, última terça-feira, dia 16, por 75 votos favoráveis, a MP 936/2020, medida provisória que permite suspensão de contratos de trabalho, né, e redução de salários. Veja bem, o texto vai seguir agora para a sanção presidencial. A versão final do texto excluiu aí uma mudança que aumentaria a carga horária dos bancários de 30 para 40 horas semanais, né? E o relator, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, fez ainda outras mudanças na redação do texto, que veio da Câmara. Uma dessas alterações, ou uma delas, né, foi garantir acordos coletivos de sindicatos e bancários, e outra para dar maior segurança jurídica para a aplicação dos juros em caso de condenação judicial trabalhista. Bom, isso quer dizer o quê? Que daqui para frente o patrão pode suspender o contrato de trabalho se achar que é a melhor saída, pode reduzir o salário, não, enfim, que situação é essa? Isso daí é pelo período de vigência dessa medida provisória, enquanto persistir a calamidade pública. A pandemia, estamos na pandemia. Inclusive, doutor Starling, nessa redação aí nova, eles colocaram que se o governo decidir prorrogar até o final do período da calamidade pública, até dezembro desse ano. Deste ano. Agora, será que a pandemia termina em dezembro? Data marcada, tudo? Não acredito. As desonerações fiscais, não acredito. Que para as empresas de recolhimento de FGTS, de INSS, e a prorrogação até dezembro, e aquelas questões aqui que o Boturão falou. Mas assim, o texto continua na mesma. Se, por exemplo, for até dezembro, então o empregado também fica com aquela estabilidade recebendo até dezembro. Vai ter que prorrogar também, né, o seguro-desemprego, tudo isso até, né, só jogando tudo para o fim do ano. Colocando tudo até... O presidente disse que se desse 600, quebrava o Brasil. Quer dizer, então o Brasil não quebrou ainda, como nós falamos numa reunião passada. Ora, se o Brasil não quebrou ainda, né, até dezembro, muita coisa pode acontecer, né? Muita coisa pode acontecer. E um detalhe mais importante é o seguinte, será que o governo está reduzindo despesas? Porque se ele não tem dinheiro para pagar, ele tem que economizar. Ele está fazendo isso? Ele está fazendo restrição? Está diminuindo despesas? Como houve aí na vida pública particular, né? A vida particular, todo cidadão brasileiro sofreu redução de tudo, toda espécie possível. Eu pergunto, isso está acontecendo com os integrantes do Poder Legislativo, Judiciário e Executivo?
É uma forma de cortar despesas. Será que houve corte de despesas nisso tudo? Por que que só na iniciativa privada que acontece isso? Que sustenta o sistema. Não, claro. Não consigo entender. Mas foi dito pelo Bolsonaro que para poder pagar esse auxílio emergencial de R$300, essa prorrogação, ele ia ter que cortar, reduzir os salários do legislativo. Ele falou, lembra? Ele comentou. E ficou por isso mesmo, porque até então ninguém mais falou nada, ele comentou e acabou por aí a discussão. Não mexeram absolutamente em nada nos salários legislativo, executivo, judiciário. A única, acho que aqui em Santos que houve, falando municipal, redução. Quando você quer fazer, você dá o exemplo a partir de você. Sim. Aqui na Prefeitura de Santos aconteceu assim, o prefeito tomou essa decisão, convocou todos os seus secretários, os cargos de confiança e disse, nós vamos reduzir em 30%, além de ser um exemplo, né? Para a cidade, é uma maneira de economizar alguma coisa aqui, não é? E todos concordaram, ninguém foi contra e foi feita a redução. Se o presidente queria realmente fazer isso, meu caro doutor Stalin, doutora Thelma, ele teria que reduzir o dele. Vou reduzir o meu, de todos os ministros, todos os nossos cargos de confiança, e aí você joga uma bomba para o Senado, para a Câmara, para o Judiciário, enfim, ó, está reduzido aqui, ó, está amanhã no Diário Oficial da União. Pô, não se viu nada disso, né? Muita conversa, infelizmente... A Lesp, a associação, eles votaram... A Assembleia reduziu 30% também. E nós temos em outros países, né? Também redução, tentando... Um exemplo pitoresco exemplo pitoresco foi do Lee Iacocca, quando assumiu a presidência da Chrysler, numa empresa falida. Ofereceram um salário bilionário para ele falou, muito bem, então, não, mas o meu salário vai ser de $1. E assim ficou consignado. E porque tinha $1 de salário, ele tinha moral para ir no Congresso americano pedir $200 milhões emprestado para levantar a empresa. E conseguiu. É um exemplo, né? E o pior é que nós temos uma série de outras informações ainda, por exemplo, né, dando conta da queda sensível da economia, né, como divulgou agora recentemente o Banco Central, quase 10%, né, no mês de abril, 9,73%, e as famílias aí chegando ao endividamento na faixa de 67%, aí, dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio. Ou seja, essa bola de neve está crescendo, está aumentando significativamente. Infelizmente, a gente não está vendo luz no fim do túnel. As projeções aí dos principais economistas do país, né, todos mais ou menos na mesma direção, numa queda brusca do PIB aí de 8 pontos, alguma coisa, 7 pontos, enfim. Ou seja, a situação de emprego e de recuperação econômica vai ficar dificultada, né, então, pelo que a gente está acompanhando. Pelos números, tirando aí o agronegócio, que é o único que está salvando, né, a pátria, mas acho que a tendência é essa mesmo, né, Buturão? A gente pode ver pelas relações trabalhistas aqui, acompanhando o dia a dia, a dificuldade que o trabalhador tem enfrentado diante das medidas provisórias editadas e, como nós falamos, os médios que também não têm como sobreviver. Então, infelizmente, nós vamos atravessar aí um momento difícil e se o nosso ilustre governo não abrir o caixa, não agora nesse momento aí não pagar devidamente um auxílio emergencial que seja... nós não queremos $1.000, nós queremos pelo menos o salário mínimo para o trabalhador, vai ficar difícil. Agora acho muito difícil, né? O presidente da República está absolutamente preocupado lá com a prisão do Queiroz, né? O que o Queiroz vai dizer, preocupado lá com o Flávio Bolsonaro, onde vai parar o mandato do Flávio Bolsonaro, preocupado lá com o processo lá das fake news, né, que atinge diretamente o Carlos Bolsonaro, né?
Agora ele está muito preocupado. Já pensou um filho de um presidente da República em cana? Está muito longe de acontecer, não, hein? Fica aí você atento aí, que você já vai ver uma operação da Polícia Federal batendo lá no condomínio lá da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Enfim, agora, essa suspensão de contratos aí durante a pandemia, o contrato é suspenso, o cidadão vai para casa e fica esperando lá em casa, é isso? Não há o que fazer? Veja bem, a medida provisória estabeleceu algumas condições para efeitos de suspensão, como também para a redução de salário e de jornada. Eu olho por um outro aspecto. Eu acho que tudo isso é temporário. É temporário. Agora, quando se fala em prorrogar até dezembro, aí a coisa fica preocupante. Porque nós estamos em junho, né? Pois é. Falam muito em que as ações cresceram, ações trabalhistas. Então, eu não acredito. Eu acredito sim que nesse recesso, com o teletrabalho, a Justiça está atualizando os processos que já vinham em curso. Isso sim. Agora, nós vamos ter sim uma avalanche de processos depois que cessar essa pandemia. Aí sim. Porque nós temos hoje uma dificuldade até de questão de prova, né, de tudo. Nós não temos, por exemplo, quando você fala em audiência telepresencial, é um absurdo. Eu já falei sobre isso, que nós colocamos em dúvida a idoneidade dos depoimentos quando atuamos em audiências telepresenciais. Então, eu penso que nós vamos ter que engolir tudo isso aqui durante alguns meses. Quando cessar essa pandemia, aí sim é que vai haver um grande número de ações para recompor a nossa realidade, que não sei se vai ser recomposta, mas eu olho com otimismo. Eu acho que isso daqui vai ser o ponto de partida para o povo brasileiro, principalmente na busca do valor real das coisas, da prestação de serviços, de tudo, porque é simplesmente inadmissível esse descompasso que existe entre o poder aquisitivo do trabalhador, do povo em geral, em relação ao preço dos bens, de consumo, de prestação de serviço e tudo. Terá que modificar isso daqui. Nós estamos descompassados com a história. Então eu penso que terá que haver uma modificação nisso. E a oportunidade é agora. Nós estamos passando grandes dificuldades, mas eu acho que vai ser possível simplesmente partir para uma nova era. É assim que eu era vejo. das reduções, você acha? Não, de ampliação dos valores. Dos valores. Nós temos que acompanhar valores a realidade. Morais, éticos, tudo bem. Eu espero que realmente isso realmente ocorra, né? E eu acho também que a questão dos valores materiais também do que a gente está vivendo aqui, as coisas foram hiperinflacionadas há alguns anos e há um descompasso social muito grande, né, que a gente está vivendo aqui, né? Haja visto o último foro de Davos, né, onde você tinha duas pautas centrais, né? Uma era o meio ambiente, preservação do meio ambiente, e a outra era a aproximação social, né? A diminuição imediata da desigualdade social no planeta, e isso porque, claro, as grandes empresas internacionais estão sentindo que o mercado está achatando, né? Você precisa inserir mais gente no mercado para as coisas caminharem melhor. Pois é, Thelma. Vamos aguardar as expectativas, né? Aguardar essas ações. Quem se sentir realmente prejudicado, que procure aí os seus direitos, né? Isso é importante. Eu só vejo que por o Bolsonaro estar legislando com as medidas provisórias, então fica a cada dia mais difícil para o trabalhador, porque dentro dessas medidas provisórias ele já tinha retirado, e dentro delas ele atingiu que seria o pior, que foi a irredutibilidade salarial, né, na questão do trabalho. E ele atingindo conseguindo esse objetivo, que é a redução de salário, aí eu acho que deu sim um golpe mortal no trabalhador
e eu não vejo, pelo menos esse ano, enquanto durar esse governo, uma perspectiva boa para essa relação capital-trabalho. Eu acho difícil também, afinal de contas, naquela trágica reunião, né, não canso de repetir isso, né? Todos nós ouvimos o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que vamos perder muito dinheiro ajudando os pequenos e médios, mas vamos ganhar muito dinheiro ajudando as grandes empresas, né? É um absurdo, né? Olha, o que se busca, na verdade, é o seguinte, o Estado não foi feito para ter lucro. O lucro do Estado é o lucro social, é a felicidade do povo. É isso que nós buscamos. Uhum. É o que deveria ser, né? Sim. Mas, infelizmente, não é. Thelma Rodrigues, para fechar, mais alguma coisa aí? Um recado aí até a semana, não? Acho que agora até emocionado de ouvir essa do Dr. Stalin, realmente o Estado deveria, vou fechar com essa também, Dr. Stalin, meu professor, realmente o Estado deveria objetivar aí o bem da sociedade, né, e a felicidade, né, do trabalhador. É o chamado bem-estar social, né? Bem-estar social. E todos nós devemos buscar de toda forma, todo custo, enfim. Obrigado, doutor Zé Stalin, mais uma vez, sempre uma participação muito importante com a gente. Doutora Thelma, obrigada, até a semana. Vamos fechando mais um Ponto de Vista. De segunda a sexta, estamos juntos às 1h30 ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. E a nossa reprise para você acompanhar de segunda a quinta às 20 horas, na sexta-feira à meia-noite. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Obrigado.